Bíblias aí no livro de Lucas, no capítulo 10. E acompanha essa leitura comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 21 ao verso 22. Apenas 2 versículos. Jesus, o Salvador dos humildes. Esse texto também ele está em paralelo com o que está escrito em Mateus no capítulo 11. E o texto diz assim, verso 21 e 22. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O tema do nosso sermão é o Evangelho, ou melhor, o Deus ao qual nós servimos é o Deus das pessoas comuns. O Deus das pessoas comuns. O Evangelho é para todas as classes sociais. O Evangelho é para todas as pessoas. Eu e você, nós precisamos entender, o Evangelho é algo tão especial que ao mesmo tempo que pode ser entendido pelo homem mais culto, ele também pode ser entendido por uma criança. Então o Evangelho, ele é para todos, desde a classe social, desde a menor idade. Não é à toa que nós trazemos os nossos filhos desde pequenino para a escola dominical, para a vida relacional na casa do Senhor. Meus irmãos, ao longo da história, ao longo do tempo, a Bíblia tem resistido a muitos testes que está dentro de um contexto social, contextos sociais, contextos econômicos. A Bíblia tem resistido às mentes mais brilhantes do mundo, da ciência, de um modo geral. Vez ou outra surge um espertão, tentando provar a não existência de Deus, o não agir de Deus, a não presciência de Deus. Vez ou outra aparecem uns espertões dizendo Deus não existe, e mesmo assim não são capazes de apagar toda a trajetória histórica do que é as Escrituras Sagradas. Seja ele quem for, ele não é capaz. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele se revela de uma forma graciosa e muito eficaz ao coração do homem. Lembro ainda quando adolescente, trazendo sobre si muitas marcas. E uma vez estava em um casebre, onde o esgoto passava a céu aberto, ainda na minha adolescência. Só eu e o meu irmão tínhamos acabado de chegar na fé. Tenho origem assembleiana. Então você imagina, tem um pezinho lá. Mas não se preocupe, sou reformado, tá bom? Então não se preocupe com isso. E uma certa vez, chegando em casa, depois de um culto maravilhoso, nós dobrávamos o joelho naquele casebre, naquele barraco, e nós chorávamos abundantemente, como Ana chorou pelo seu filho. E no meu coração, no nosso coração, vinha uma voz ensurdecedora que dizia: quem somos nós? Que valor temos nós? E vinha sobre o nosso coração toda a nossa história.
ainda inculto, não tinha conhecimento das Escrituras, e como um bom pentecostal que acredita no falar de Deus por conta da sua incapacidade intelectual, e por favor, não estou generalizando, mas estou falando de um tempo muito atrás. Hoje, nossos irmãos já sabem a importância de um seminário. Eu abri as Escrituras, e quando abri as Escrituras, cai onde? Lá em Isaías, o profeta Isaías, dizendo desse jeito: ainda que a tua mãe, que aquela mãe que teve o filho, que o gerou, o rejeitasse, eu não esquecerei de ti. Meu irmão, aquele foi o pontapé inicial. Eu disse: rapaz, como assim? Todo mundo me esqueceu, menos esse Deus maravilhoso. Eu entendi que ali começava uma trajetória muito séria na minha vida. Porque quando Deus lembra de nós, é impossível negarmos a Ele. Quando Deus lembra do seu povo, Ele vai buscar, Ele vai atrás, Ele se revela de uma forma muito graciosa e poderosa. Então, se você está aqui, é porque esse Deus foi te buscar, Ele se revelou a você. E por mais que a ciência, por mais que a crise bata a sua porta e diga para você: esquece, deixe isso de lado, você não vai conseguir. Porque a voz de Deus é como um martelo batendo em nosso coração e dizendo: eu sou Deus. Porque Ele se revela. O Deus ao qual nós servimos é o Deus das pessoas comuns. E quando eu falo pessoas comuns, eu não estou desclassificando qualquer que seja a classe social, a idade. Eu estou dizendo pessoas comuns a partir de uma perspectiva da queda, que perdeu totalmente a vida relacional para com o Senhor. Infelizmente, muitos têm usado esse texto, meus irmãos, de Lucas, para a apologia à ignorância, tendo em vista que o texto vai dizer que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Senhor, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruídos, mas a revelaste aos pequeninos. Muitos usam desse texto como pretexto para uma ignorância velada, do tipo: eu não preciso conhecer as Escrituras. Mas não é isso que o Senhor está falando, porque o conhecimento de Deus vem por meio das Escrituras, é Ele que se revela por meio das Escrituras. Como pastor, eu temo mais a arrogância espiritual que a intelectual. Por que arrogância espiritual? Porque não é de se estranhar que vivemos em um mundo em que as pessoas batam no peito, digam que tem revelação disso, revelação daquilo, e é totalmente avesso às Escrituras Sagradas. Isso é preocupante. Explico para você. Recebi um casal uma vez no gabinete pastoral, e eles chegaram, depois de tanto tempo na igreja, disseram desse jeito: pastor, viemos conversar com o senhor aqui, porque recebemos uma revelação de Deus, Deus tem falado conosco que nós temos que ir embora desta igreja. Nossa, olhei para eles desse jeito: meu irmão, se Deus está falando, eu não vou falar mais nada, eu tenho até medo do que você está falando. Se é Deus que está falando, rapaz, vai embora, não fica aqui não. Que isso? Já passaram por várias denominações e não conseguem fincar raiz absolutamente em lugar nenhum. Percebe? A arrogância espiritual é aquilo que nós estamos vendo em um contexto extremamente danoso chamado Brasil. As pessoas têm uma sede de Deus e ficam como que tateando no escuro, tentando entender, tentando compreender, longe das Escrituras Sagradas. E é muito triste que isso aconteça. A intelectualidade, o intelectual, você pode desconstruir
Já arrogância espiritual não é possível. A arrogância espiritual que usa o nome de Deus para exaltar, isso é algo complicado. Porque se alguém diz para você que Deus se revelou a ele, você fica um pouco sem argumento. Como que eu vou questionar a sua experiência? A não ser que você diga, pastor, eu quero entender as Escrituras à luz daquilo que eu estou vivendo. Aí é diferente. Mas se você já deixa as Escrituras de lado, então é extremamente perigoso. O nosso texto não é uma exaltação, meus irmãos, ao obscurantismo intelectual, à ignorância intelectual. Muito menos uma exaltação a determinada classe de crentes que dizem ter uma linha direta com Deus. Não se trata disso. O texto é muito claro daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E aqui nós aprendemos algumas lições a esse respeito. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que as verdades espirituais são captadas pela alma e não meramente pelo nosso cérebro, pelo nosso intelecto. Pois se for assim, os grandes cientistas do nosso tempo, todos eles confessariam a Cristo. Mas não é isso que nós vemos. Nós encontramos médicos ateus, nós encontramos cientistas ateus, nós encontramos homens da matemática ateus, porque eles não crêem no Senhor Jesus. Então, as verdades espirituais, elas são captadas pela nossa alma, pelo nosso coração, por meio de uma entrega e reconhecimento da graça. Por isso Jesus exultou no Espírito, pois aqueles que ali estavam não eram os intelectuais de seu tempo, mas gente simples, pescadores e de pouca instrução. É a esses que o Senhor se revela. Meus irmãos, a beleza do Evangelho está em saber de que ele não se tornou acessível por nossa capacidade intelectual, de apreensão, mas sim por uma percepção espiritual revelada em nosso coração. Qual a importância disso? É que quando o Senhor inflama o nosso coração, a nossa alma, e nós corremos para o Senhor em oração, o Senhor nos leva às Escrituras Sagradas. E quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas, nós temos resposta para os nossos conflitos. Eu me preocupo muito com essa questão do uso das Escrituras no meu convívio com a minha família. Eu me preocupo e eu explico por quê. Para que, sabendo meus filhos, de que eu passei anos no seminário, e de que eu tenho uma certa familiaridade diferente deles com as Escrituras, eles não possam, de uma certa forma, criar barreiras para compartilhar comigo as suas crises, seus pecados, as suas falhas, sabendo eles que a resposta sempre é uma resposta de exortação. Porque veja bem, é diferente o pastor exortar a igreja, porque saindo daqui, cada um vai para as suas casas, e os irmãos não vão ter que olhar para a minha cara, não é assim? Vão ficar pensando. Mas quando nós exortamos um filho, ele passa por nós, vez e outra, no corredor de casa. Nós sentamos à mesa olhando um para o outro. Percebe a implicação? Mas pastor, como assim? Isso não serve para o senhor? Sim, serve, mas eu preciso tomar o devido cuidado, para que isso não venha a ser uma barreira, mas para que eles tenham prazer em ouvir a voz do Senhor, de forma que seja agradável. E nós devemos levar isso para toda a nossa vida. É os pais que sentam com os filhos à mesa, porque essa apreensão não se dá meramente pelo intelecto,
mas pela revelação, pelo Espírito Santo inflamando a nossa alma, o nosso coração. Isso é maravilhoso. A palavra de Jesus é que Deus revelou essas coisas às pessoas comuns. Mas, pastor, o que são essas coisas? O texto exige uma resposta. O que são essas coisas? Seria a filosofia, a sociologia, seria a história, porque o ambiente do qual nós vivemos, a filosofia, sociologia, a história de um modo geral, a psicologia do nosso tempo, parece dar respostas para N situações da nossa vida. E nós vamos entender isso olhando para o cenário do qual nós vivemos. Seria o capitalismo, o socialismo. Afinal de contas, nós vivemos em um país que caminha aí para o pior. E se a igreja não tomar cuidado, daqui a pouco ela vai se ver diante do que é realmente um estado de perseguição. Estas coisas são uma referência ao que fora dito anteriormente nos versos 17, 18 e 19. No verso 17, ele diz: até os demônios nos obedecem. Verso 18, eu vi Satanás cair do céu. Verso 19, parte A, eu dei a vocês poder para pisar cobra e escorpiões. No mesmo verso 19, parte B, vencer a força do inimigo. Tudo isso são verdades espirituais que não podem ser conhecidas senão pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está dizendo aos seus ouvintes. Na simbologia, meus irmãos, dos hebreus, cobra, escorpiões, eram símbolos do poder maligno. Essas 4 coisas que Deus escondeu dos intelectuais e revelou aos simples, se resume em uma só, ou seja, a vitória sobre o mal, a vitória sobre Satanás. Identifique quem é o seu maior inimigo, e você saberá o que são essas coisas. Existem 2 linhas de pensamento muito perigosas. A primeira, ela está na área dos nossos irmãos, nossos queridos irmãos da linha pentecostal, que é o superestimar Satanás. Tudo é o inimigo. Parece que ninguém tem responsabilidade. O sujeito briga com a esposa, é Satanás. Não, é você mesmo. É você. A esposa briga com o marido, Satanás. Não, é você. A mãe briga com o filho, é você. É preciso fazermos uma autoanálise da nossa vida, para que não caiamos no extremo. Superestimar, supervalorizar. Calvino vai dizer o quê? Satanás é o cachorro de Deus amarrado. Simples. Mas nós temos outra linha, que é a nossa linha aqui, que nós precisamos tomar cuidado. Onde nós subestimamos Satanás. Então você tem 2 linhas de pensamento, que você precisa encontrar o meio termo. E à luz das Escrituras, entender o seu contexto e identificar as suas próprias mazelas. Somos pecadores, meus irmãos. Nós somos do tipo que desagrada uns aos outros. Em um dia ensolarado, que você acorda bem
Aquele dia que você vai dormir bem, você acorda, aí você acorda e está indo em direção ao banheiro para lavar o rosto. E quando você chega, você se levantou, você já está, digamos que, uns 20 minutos atrasado. Aí você encontra o miserável no banheiro. Estava indo tudo bem até aí. Não é assim? Aí você diz, e agora? Mas tinha que ser agora. E nós acabamos o nosso dia. O dia passa a ser estressante. O dia passa a ser desgastante. Nós entramos em conflitos relacionais. Nos desgastamos e esquecemos que aquele dia foi o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor nos deu. Devemos tirar proveito da melhor forma possível, porque ele não é nosso, ele é do Senhor. Às vezes esquecemos disso. E por quê, pastor? Porque o Senhor se revela a homens comuns. Porque o Senhor é que se revela a profundeza, os desígnios de nossa alma, as nossas necessidades mais sorrateiras e escondidas em nosso ser. E nós precisamos entender de que Ele se revela nos piores momentos da nossa vida. E que temos um inimigo declarado. A palavra do Senhor diz, eu te louvo, Senhor, do céu e da terra, porque não revelaste isto aos sábios, mas aos simples. A vitória sobre o mal não vem por erudição, mas é algo que o Pai Celestial concebeu aos seus filhos. Aqueles a quem Ele chamou pelo seu decreto, pela sua graça. Jesus aborda, meus irmãos, uma questão crucial, que todo ser humano em algum momento já se viu perguntando, ou seja, por que o mal existe? Por que o mal existe? O mal é algo insolúvel? O que é o mal? Existe o mal físico? Sim, vai dizer o ateu, sim. Diz o crente também. Existe o mal moral? Sim, diz o crente. Sim, diz o descrente. Porque ele acredita que tudo isso acontece. Para o ateu, o que existe é uma má educação. E a falta de acesso às oportunidades. Se ajeitarmos a sociedade, tudo, quem sabe, vai melhorar. Nós queremos dar um jeitinho. Isso falando de sociedade, mas trazemos essa realidade para uma esfera menor, que é o nosso lar. Então nós queremos respostas. E às vezes essa busca por resposta tem mais a ver com um pensamento que não condiz com as Escrituras Sagradas. Então, o mal moral, o ateu vai dizer que não existe. É tão somente fruto de uma desigualdade social. É um desequilíbrio social. Mas, mesmo assim, não reconhece que esse desequilíbrio se dá pela questão do pecado. Existe o mal metafísico? Sim, diz o crente. Ele acredita que o diabo existe e tem poder para bagunçar a vida humana. Não, diz o incrédulo, que não acredita no Senhor, na graça. Ele diz que são distúrbios psicológicos e perturbações emocionais. Meus irmãos, nós nunca fomos tão informados como temos sido nessa era da tecnologia. São muitas informações. Nunca houve tantos psiquiatria, psicanalista, psicólogo
e etc, e etc. Tudo isso tentando dar uma resposta a algo que o homem só obtém por meio da graça, da revelação de Deus. O homem quer resposta. E quanto mais o homem busca essas respostas em si mesmo, mais ele se perde. Nunca se houve tanta explicação sobre os nossos traumas, sobre as nossas crises, quanto nós temos nesse tempo. A mãe olha para o filho e diz desse jeito: ah, não, você precisa de um psicólogo. Veja bem, eu não estou demonizando a psicologia. Não se trata disso. O que tem de criança com diagnóstico de autismo é incrível. Tudo é autismo. Já percebeu isso? Tudo é autismo. E aí, como pastor, fico me perguntando: até onde é autismo? Eu tenho um filho especial, creio que a maioria de vocês sabe. Quando o Matias nasceu, foram muitos diagnósticos. Falaram que o Matias era até surdo. Mas Matias nunca foi surdo, não. E às vezes eu estava por trás do Matias e cochichava ao ouvido da minha esposa. Aí ele olhava, eu falei: esse cara ouve. Esse cara não é surdo, não. Voltamos ao médico. Fizemos mais uma bateria de exames, mudamos de médico. Aí o médico falou: não, o seu filho não é surdo. Mas antes disso, seu filho tem um grau de autismo. Voltamos a outro médico. Não, seu filho não tem autismo. Tudo isso porque vivemos em uma sociedade que está buscando. E a ciência, por sua vez, quer dar resposta para tudo. Não, fica tranquilo, já resolvi o problema. E vai deixando o cristão, vai deixando as escrituras de lado. Ele esqueceu que ele é o comum. Ele esqueceu que Deus se revela ao homem comum, ao homem simples. Por isso, quando você chegar ao médico e ele dá um diagnóstico para você, eu não estou dizendo que você faça cara feia, saia de lá e diga: não vou tomar esse medicamento. Mas quando chegar diante de Deus, coloca tudo diante do Senhor e diz: Senhor, eu não sei de ciência não, mas eu sei quem é o Senhor. E tu conheces quem eu sou, tu és o meu Criador. Coloca diante do Senhor. Ele é o Deus dos comuns. Ele se revela. Temos inimigos declarados, mas temos um Deus gracioso e misericordioso. Isso porque o poder sobre essas coisas, meus irmãos, não se alcança pelo cérebro, pelo intelecto, meramente pelo intelecto, mas sim pela fé. Isto é revelado às pessoas comuns, às simples, as quais são desprovidas de uma áurea de intelectualidade acima, quem sabe, acima até da média. Elas creem que Deus tem resposta para as suas vidas. Você crê que Deus tem resposta para a sua vida? Porque Ele se revelou a você. Ele é o Deus que se revela. E Ele escolheu uma igreja para se revelar, para abençoar. Note, foi Deus que revelou. Essa resposta, essa capacidade de lidar com o mal vem de Deus. É isso que está sendo falado no texto. Não é algo nosso. É Ele quem dá essa sabedoria. É sobrenatural. Meus irmãos, no meio do ano, recebi uma família que veio do catolicismo. Chegaram um domingo à noite, entraram na igreja, 2 famílias, na verdade. E aquele homem grandão olhou para mim e disse desse jeito: pastor, eu gostaria que o senhor fosse na minha casa amanhã. Eu olhei para ele, sou pequeno, né? Olhei para ele assim, de baixo para cima.
E ele disse, eu gostaria de conversar com o senhor. E ele falou rapidamente que estava saindo do catolicismo e conheceu a nossa igreja por meio de uma parente que mora no Japão e indicou a nossa igreja. E aí, na segunda-feira, me preparei para ir. E quando eu liguei para ele, disse desse jeito, ele tinha me passado o endereço. Ele disse desse jeito, pastor, acho melhor a gente ir na casa da minha irmã. Eu já fiquei meio temoroso. Imagina, a pessoa está chegando na igreja, né? Meus irmãos, eu entrei naquela casa, aquelas duas famílias, uma sala enorme. Aquele pessoal sentado naquele sofá enorme assim. Eu fiquei lá das 7 horas à meia-noite, conversando com eles sobre as verdades bíblicas. Ele dizia para mim, pastor, o que eu faço para minha mãe aceitar Jesus? A minha mãe, olha, está aí numa idolatria. E eu olhando para ele assim, eu falei, meu irmão, isso é obra do Senhor. É Deus que se revela. Ninguém convence o homem do pecado, é Deus que convence. Quando terminou toda aquela conversa, a mãe de um dos meninos olhou para mim e disse desse jeito, pastor, eu só queria pedir algo para o senhor. Eu gostaria que o senhor estivesse intercedendo pelo Giovanni. Giovanni estava do meu lado, olhei para aquele rapaz sorridente, 23 anos. O Giovanni teve um câncer raro. Os médicos o desenganaram. Os médicos o desenganou. Não tem mais o que fazer. Menino de 23 anos. E ele começou naquele momento a contar a história dele, do que aconteceu, o processo. E aí começamos a orar pelo Giovanni, estamos orando até hoje pelo Giovanni. A família fez o discipulado, isso aconteceu no meio do ano, já está firme na igreja, a família se integrou na igreja, está uma bênção, os filhos, o Giovanni firme. E a semana passada teve um trabalho na igreja, eu cheguei, o Giovanni estava sentado, e a molecada ali, todo mundo se divertindo, sabe como que é jovem, né? E eu olhei o Giovanni abatido, eu aproximei do Giovanni, dei um abraço nele e disse desse jeito, como você está? Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e disse, pastor, eu estou com medo de morrer. Sabe o que é isso para um pastor ouvir isso? E eu comecei a caçar na minha enciclopédia bíblica, no meu conhecimento teológico, eu comecei a caçar. Senhor, e agora? Para onde que eu vou? Que texto que eu vou ler para esse menino? O que eu vou fazer? Mas de repente eu abracei ele e falei, filho, se você está com medo de morrer, imagina eu estou morrendo de medo de perder você. E ali começamos a chorar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós vivemos uma fé triunfalista nesse tempo. Nós vivemos uma fé triunfalista, que parece que a teologia do sofrimento não tem razão de ser, mas tem sim. Às vezes aqueles que estão sofrendo, eles só precisam que eu e você se aproxime dele e diga desse jeito, eu também estou sofrendo, mas tem um reino a ser alcançado. E um dia eu e você, seja cedo ou mais tarde, nós estaremos lá. Aquele menino, ele saiu dali revigorado. Sabe por quê? Porque Deus se revela ao homem comum, na sua alma. Não se dá pelo intelecto meramente. O intelecto do Senhor nos deu pela graça para entendermos a sua mensagem, mas a revelação começa no coração. É Deus nos dando fé, capacidade para lidarmos com as nossas angústias. Muitos cristãos têm cometido o erro de tentar explicar as mazelas do mundo a partir de uma ordem social, ideológica. Isso não tem razão de ser.
Você não vai conseguir dar uma resposta para o mundo caído a partir desses princípios. Muitos cristãos têm considerado o fato de que o mal existe, que a igreja é a única que tem poder sobre o maligno. Sim, isto é fato. Maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo, disse a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, ou melhor, a carta de João, capítulo 4, verso 4, primeira carta de João. A resposta para a sua vida, para este mundo, não está na distribuição, meus irmãos, de bens. E aqui eu não estou desconsiderando a caridade, não se trata disso. Mas a sociedade vai por este caminho para ter uma resposta para aquele que está sofrendo. Nós não conseguimos aplacar o sofrimento do outro por este caminho, mas nós podemos sim clamar a Deus que se revele a este mundo caído e salve os seus eleitos espalhados na face da terra. As verdades espirituais mais profundas são captadas pela alma, pelo coração e não pelo intelecto, e passa, meus irmãos, a tomar proporções sobre as nossas vidas, sobre a nossa realidade. Em segundo lugar, segunda verdade que aprendemos, segunda lição que aprendemos desse texto é que a realidade de Deus, elas são realidades espirituais. Não queira ver Deus a partir de uma perspectiva meramente social, humana. Porque Deus vai estar lá nos conflitos, nas necessidades. Paulo foi alguém que experimentou, e por isso que ele vai dizer aos filipenses, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O que Paulo estava dizendo? Que Paulo tinha um contentamento pleno no Senhor. Ele sabia, ele conhecia o Senhor. Meus irmãos, hoje, vez e outra, quando testificamos da nossa fé, logo nos deparamos com a pergunta, por que Deus? Por que disso? Por que daquilo? Outro dia falava com um pastor de determinada igreja, e o mesmo relatava comigo uma conversa com a sua filha. E enquanto conversava, tinha um diálogo com a sua filha ali sobre as questões sociais, e que abriu a Bíblia, logo a sua filha disse, lá vem o Senhor de novo com as Escrituras. Mas por onde passa a nossa vida, se não pelas Escrituras? Que cosmovisão de mundo nós temos, senão pelas Escrituras? Os nossos conflitos, meus irmãos, devem passar pelo crivo das Escrituras para que possamos entender a nossa própria realidade. O que o Senhor está falando é exatamente isso, de que a realidade de Deus é uma realidade espiritual, e às vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos dessas verdades. Essas são realidades espirituais que só podem ser entendidas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, 1 Coríntios, lá no capítulo 2, verso 14, diz, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa que, porque por o sentido delas não poder ser entendido de modo espiritual. São pessoas que estão vivendo para si mesmas. São pessoas que não se deram o direito ou a permissão de entender, de ouvir a voz do Senhor. Não é possível entendermos verdades bíblicas pelo cérebro meramente ou radicalmente pelas emoções. Não. Deus é conhecido pela fé e por um coração submisso a Ele. Se estamos aqui é pela fé. Se estamos aqui é porque o Senhor nos conduziu até aqui. Não procure Deus com a sua mente, tentando racionalizar a sua própria situação, tentando entender. Muitas coisas você não vai entender. Muitas coisas nós não iremos entender. Mas uma coisa é certa,
a fé nos leva a uma compreensão. A fé nos leva a uma compreensão de que Deus é Senhor de toda a vida, de toda a história. Buscai-me, diz a palavra do Senhor, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Meus irmãos, no hebraico, a palavra coração não está falando de um órgão onde está bombeando sangue para as artérias para que tudo funcione. Coração nas Escrituras é o sentimento mais profundo e íntimo do nosso ser. É lá que surgem todos os conflitos, é lá que surgem todos os desejos, é lá que os sonhos estão enraizados, é lá que nós nos deparamos com as nossas frustrações, é no coração. É lá que o pai tem dificuldade de lidar com seus conflitos, é lá que o marido, a esposa tem dificuldade de perdoar, é lá que está acontecendo um turbilhão de situações. E Provérbios vai dizer, no capítulo 4, verso 23, sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus se revela como Ele é. Ele se revela ao nosso coração. E digo para você, porque fui para a fé ainda adolescente, aonde pude desenvolver a minha fé sem qualquer conhecimento, frustrado com muitas coisas que estavam acontecendo. E foi lá, por meio da fé e do conhecimento das Escrituras Sagradas, que Deus foi trabalhando o meu coração, sarando a minha alma. O coração precisa ser tratado, precisa ser curado. E eu e você precisamos entender que isso se dá justamente por saber que a realidade de Deus são realidades espirituais. Espirituais porque de uma vez por todas estaremos com o Senhor. Por que temos tantas crises, meus irmãos? Porque depois que saímos do jardim, por meio da queda que os nossos pais foram acometidos, nós vivemos em busca de um jardim. É ou não é? Vivemos em busca de um jardim. Há uma luta constante em busca desse jardim que saímos. Queremos o caminho de volta. E aonde que está o caminho? Em Cristo Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só assim nós voltaremos para esse jardim. Realidades espirituais. Você conhece alguém que saiu desse jardim? Estamos milhares de anos longe deste fato histórico. A ideia que você tem de jardim, que eu e você temos de jardim, é uma ideia muito superficial. Não é aquela chácara que você tem lá, espero que você tenha, viu? Não é aquela chácara que você tem lá, que você vai lá, sabe? Pega aquela grama bem tratada, coloca lá, daqui a pouco começa a nascer aquela erva daninha lá, danada, né? E vai tomando espaço, que você tem que mês a mês, não pode ver chuva que você já vai ter que ir lá e caipinar. Não estou falando desse jardim. Eu estou falando de um jardim onde a erva daninha chamada pecado, não terá mais espaço na tua família, na sua vida, no seu intelecto, no seu coração. Eu estou falando de um jardim ao qual o Rei dos Reis enviou o seu Filho para padecer por nós, para encontrarmos o caminho de volta. Em nome de Jesus, deseje as realidades espirituais que Deus o deu. Não se contente com este mundo caído. Busque contentamento no Senhor. E para concluir, eu quero concluir fazendo algumas considerações a esse respeito.
A primeira é de que essa é a vontade de Deus para o seu povo. Deus quer se revelar àqueles aos que creem na sua palavra. Deus quer se revelar a mim e a você. Deus é Deus. Ele quer se revelar ao seu povo. Segundo, é que essa revelação é para toda classe de pessoas, tanto em culto quanto aos mais eruditos do seu tempo, do nosso tempo. Até uma criança pode crer no Senhor Jesus. E louvado seja Deus por isso. Porque Jesus agradeceu ao Pai. Porque Jesus pôde pegar o homem mais culto e inculto e usar e deixar de lado aquele que ele quer deixar, ou trazer para o seu lado aquele a quem ele quer trazer. Foi uma escolha dele, ainda na eternidade. Então, eu não sei qual que é a classe social da qual você está inserido. Eu não sei qual que é a sua formação. Eu não sei qual que é o seu estado, seja ele qual for. Mas aqui nós somos os eleitos do Senhor. Nós somos os comuns, a quem Deus escolheu se revelar. Então nós sairemos daqui com a mesma verdade, com a mesma porção, com os mesmos desafios e com a mesma coragem, porque o mesmo Espírito que me encoraja a pregar esta palavra é o mesmo Espírito que te encoraja a recebê-la e vivê-la para a glória do nome do Senhor. Me permita concluir lembrando algo. Na segunda-feira passada, terça-feira passada, eu estive falando em uma rádio aqui no ABC, programa bem simples, e estávamos falando sobre a experiência de Jó. Dias depois, alguém escreveu um artigo, alguém da Praia Grande escreveu um artigo e falava que estava passando pelo luto nesse artigo, e essa pessoa diz desse jeito: eu lembrei de uma mensagem, de uma entrevista que um pastor presbiteriano de Ribeirão Pires deu a uma rádio na terça-feira. Isso aconteceu na quarta-feira. Ela perdeu essa amiga e ela contava a história e ela me citava naquele artigo no jornal. E aí eu fiquei pensando. Aí você deve ter pensado: pastor, está importante. Eu pequei mesmo, eu cometi esse pecado. Eu pensei: eu estou importante. Aí depois eu pensei: Deus é gracioso mesmo, né? Eu sou miserável aqui para atingir pessoas lá na Praia Grande. Deus é bom, meus irmãos. Deus é gracioso. É a palavra dele que nos molda e que nos leva a esta realidade. Realidades espirituais para a glória dele. Que Deus os abençoe. Que Deus os anime a viver estas verdades. Convido os presbíteros que vêm à frente e nos auxiliem na ceia do Senhor.